meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luísa, eu sou arquiteta e urbanista e aqui nesse canal compartilho algumas coisas com vocês, de projetos a dia, tudo que der na telha. Hoje eu vim trazer mais um tour de um projeto finalizado. Recebi a mensagem agora há pouco dizendo: Luísa, amanhã a gente vai se mudar. Então eu vim correndo para mostrar aqui para vocês antes da mudança, porque eu não sei como é que vai ficar depois, cada um tem um tempo para poder organizar. Então eu falei, vou logo mostrar como está agora e talvez lá na frente eu traga um tour atualizado, tá bom? Aqui é um apartamento da Tenda e é corredor, é apartamento corredor. Ele é diferente daquele último apartamento que eu mostrei pra vocês, na verdade os dois últimos. Fiz de uma cliente minha, do Aperval, fiz do meu apartamento, do meu cantinho, e hoje eu vim fazer mais um vídeo de tour para esse apartamento. Ainda não tenho bem um nome não, vou pensar até o final, mas eu vou mostrar aqui tudo para vocês, como foi pensado, o porquê, e tenham paciência, gente. Eu sei que tem muita gente que cai de paraquedas no meu vídeo e fala: você fala demais, mas gente, eu falo muito mesmo. E outra coisa, vídeos sucintos são na rede vizinha, no Instagram. No Instagram eu faço vídeos de 1 minuto, faço vídeos rápidos. No YouTube o vídeo é mais comentado, é mais falado, conto mais detalhes. Então esse canal é pra isso, é pra eu falar muito. Sinto muito pra vocês. Vamos começar aqui pela sala, assim que a gente entra. Esse apartamento é o tipo corredor, tá? Então ele tem esse corredor, é diferente daqueles outros que tem os 2 quartos um do lado do outro. Aqui no corredor tem o primeiro quarto e depois tem aquele outro quarto lá, tá? Então aqui é a sala. A diferença desse tipo de planta para outra planta é a situação da sala. A sala de TV, né, com a sala de jantar é menor do que a outra opção, certo? Então aqui a gente colocou uma mesa aqui na parede. Na realidade, a do projeto era um pouco menor, mas a gente foi fazendo algumas adaptações, né? Que era o que ela encontrava, ela encontrou algumas coisas na promoção e a gente foi adaptando. Aí a preferência foi principalmente que fosse de quina arredondada, para facilitar na hora da passagem, né? Então, eu sempre peço em relação a isso, né? Quinas arredondadas, ou mesa oval, redonda, é sempre melhor para ambientes pequenos, certo? Então aqui as cadeiras vão ficar um pouco na passagem, mas a passagem dá para circular tranquilamente, tá? E aqui a gente tem os móveis planejados. Tudo aqui a gente fez de móveis planejados. É o que eu sempre falo pra vocês. Eu tô suada, gente, desculpa, eu sou muito calorenta. Então não tem como eu disfarçar isso pra vocês. Acostume, a maioria dos vídeos eu vou estar sensual. Então é o que eu falo sempre pra vocês. Apartamento pequeno, apartamento dessas construtoras, o ideal é a gente fazer móveis planejados. Dá pra utilizar móveis modulados? Dá. Dá pra gente utilizar alguns móveis, comprar e tudo? Dá, mas a gente tem que pesquisar muito direitinho, a gente tem que ter a Trena como nosso melhor amigo. E ideal é você fazer um projeto. E caso seja realmente algo que você queira muito fazer, não ter condição nenhuma de fazer móveis planejados, ou realmente quer utilizar os móveis que você tem, a gente tenta encaixar. Mas às vezes não tem como mesmo, tá? Então nesse caso, ela vai vir com pouquíssimas coisas da outra casa pra cá. Na verdade aqui é uma casa pra mãe da minha cliente, não é pra minha cliente em si. É pra mãe dela, que já é idosa. Então muitas coisas aqui a gente foi pensando e adaptando de acordo com a necessidade dela, tá? Então aqui na sala a gente fez esse painelzão. E uma observação legal que eu faço aqui pra vocês é que eu sempre nesse tipo de apartamento eu cresço uns 20 centímetros aqui. A planta, ela dá 1 metro de distância aqui nessa circulação. Então quando a gente entra, a gente tem 1 metro de circulação. Claro que se a gente abre a porta, impede um pouco e mesmo assim a gente consegue passar, tá vendo? Mas impede um pouco a circulação. Mas eles entregam com 1 metro aqui. Então, assim, a gente aproveitou para aumentar um pouco essa parede. A gente vai ter um pouco mais de painel, dá uma impressão de que é maior. E do outro lado também a gente utilizou para aumentar aqui o armário, que daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom? Então, desse lado de cá, a gente tem alguns nichos de decoração para botar porta-retrato. Ela disse que a mãe dela gosta bastante disso. Então a gente tem esse espaço para decoração e temos espaço para guardar as nossas coisinhas, tá? Então aqui a gente fez um painel ripado, lindíssimo, e um rack suspenso. Eu gosto muito de trabalhar com
com móveis suspensos em ambientes pequenos, que traz uma sensação de que é um pouco maior, né? A gente consegue visualizar o piso e tudo. Então, nesse cantinho daqui, a gente fez o móvel suspenso, certo? Aqui também eu vou abrir para vocês terem dimensão. Tem algumas coisinhas aqui dentro, mas para vocês terem dimensão da profundidade, tá? A gente fez tudo com uma profundidade de 30 centímetros, tá? Esse puxador aqui é puxador passante. Ó, a gente abre aqui, então a gente não tem nenhum tipo de puxador aqui. A princípio, na cozinha também era puxador passante, mas depois ela preferiu, aqui em cima, se vocês perceberem, é passante. Aqui também era pra ser, mas depois ela preferiu com puxador mesmo, então o marceneiro mesmo ajeitou e fez com o puxador ponto, né, que a gente chama. Então a gente saindo aqui da sala, indo pra cozinha, nessa transição, o marceneiro Isso eu vou trazer uma observaçãozinha pra vocês, tá? Parede das construtoras, essas paredes construtivas, elas são tortas. Não é algo específico de uma construtora. Infelizmente, eles entregam super tortos. Às vezes a gente consegue ajeitar, mas é muito difícil. Haja argamassa pra gente conseguir nivelar tudo. Então, nessa parte daqui, ele achou melhor criar nichos. No projeto não tava. Eu sou bem sincera com vocês. Mas ele achou melhor criar um nicho, porque tava desnivelado, tava uma situação complicada pra ele. Então ele criou esses nichos, então ficou um nicho decorativo. E tá tudo bem, vai ficar bonito, porque aqui, ó. Assim que a gente entra aqui na sala, vai ter esses nichos decorativos. Bota umas florzinhas, bota um vasinho, bota uma coisinha. É bem curtinho, tá vendo? Dá pra botar livro também, então dá pra fazer uma decoraçãozinha, uma gracinha aqui. Então a gente entrando aqui na cozinha, lugar da geladeira, que ainda não tá. A gente tem um armário superior. E outra coisa que eu já mostrei pra vocês, no meu apartamento é assim, e aqui também é, né? Duas profundidades. Eu gosto de trabalhar com duas profundidades, por quê? Porque aqui embaixo é aquela coisa de bater a cabeça, então não pode ser muito profundo, né? No máximo 35 centímetros. E aqui em cima a gente consegue ter mais profundidade, então a gente consegue guardar mais coisas, gente. Então aqui em cima eu sempre coloco 55 centímetros e aqui 25. Ai, que besteira, 20 centímetros. 20 centímetros faz muita diferença. O air fry, panela de pressão, essas coisas tudo cabe aqui tranquilamente e faz muita diferença. Então aqui, como eu falei pra vocês, puxador passante é o que passa. Aqui um pouquinho, então a gente encaixa o dedo e abre. Espaçozinho pro micro-ondas. Eu acho que não vai dar aqui. Eu tinha até dado essa observação pra ela, que não tinha necessidade do marceneiro deixar, porque antes do marceneiro vir, a gente colocou essa tomada e sobrepor, né? Porque, como vocês sabem, parede construtiva a gente não pode quebrar. Mas, como veio a marcenaria, não precisa disso. Pode embutir, deixar fio aqui e deixar embutido. Então, vou fazer essas observações, que onde tem marcenaria, não tem necessidade de ter uma caixa de sobrepor. Que nem aqui, ó. Aqui também, tá vendo? Ele tem que ajeitar aqui. Continuando aqui, olha só, se vocês repararem a altura dessa bancada. Ela é bem mais baixa em relação à minha, né? Ela tá na altura padrão da tenda, que é uns 87 a altura mais ou menos. Mas como a nossa cliente é baixinha, a mãe dela também é baixinha, então não tem problema. Eles mantiveram as tomadas que vêm da tenda. A gente utilizou esse revestimento lindíssimo, fui apaixonada nesse revestimento, e ainda no vertical fica lindíssimo. Olha só, é um clean, mas que não deixa de ser moderno e super diferente, né? A gente tem esse espaçozinho aqui para máquina de lavar roupa. O que é que ela queria? Ela pediu, a gente teve uma opção de botar a cuba aqui, como na minha, né? Então aqui é uma pia em L. Se vocês lembrarem da minha cozinha também é em L. Só que a minha cuba fica ali e a minha máquina de lavar fica aqui. Como é uma idosa, ela falou, Luísa, eu prefiro que a cuba fique aqui mesmo, então fica mais fácil pra amanhã usar, não sei o quê. E aqui deixa a máquina de lavar. Então a máquina de lavar ficou pra cá. A tubulação já tá toda puxada, tá vendo? Pra máquina de lavar que vai ficar aqui. E atrás tá o gás, que o gás já vem, né? Pra o cooktop, que aqui é elétrico. O ponto alto aqui dessa cozinha é o tanto que tem de armazenamento. Além disso tudo, aqui a gente fez de correr, ó. Cabe bastante coisa. Além disso, desses móveis aqui superiores, a gente tem esse aqui também, que aqui a gente guarda as coisas de limpeza. Então aqui
a gente tem aquelas prateleirinhas e aqui a gente guarda rodo, a gente guarda vassoura. E além disso, a gente ainda fez isso aqui. Então aquilo que eu falei pra vocês, a gente aproveitou 20 centímetros, a gente já ganhou mais um armário aqui. Olha só, o tanto de coisa que vai caber aqui, gente. O tanto de coisa que vai caber aqui. Esses 20 centímetros que tem aqui, 20, 25 centímetros, faz uma diferença absurda em apartamento pequeno. Quem tem apartamento pequeno sabe. Vamos agora para o primeiro quarto. Vamos aqui para o corredor. Fizemos uma iluminação de perfil, ó, perfil de LED no corredor todo. Spots, todos são branco quente. Nada de branco frio e nem amarelo. O amarelo ficou aqui nesse pendente, mas todos são branco quente, tá bom? Então aqui, nessa primeira direita, nós temos o quarto, que é o quarto de visita, né? O quarto quando os filhos vierem e tudo mais. Aqui ainda vem uma cama, e é aquela cama, gente, que é o marceneiro que faz. Então é uma cama de solteiro, que na verdade é uma bicama. Então quando abre, pode ser 2 pessoas solteiras, ou então você pode puxar e fazer uma cama de casal. Então é feito ainda, ela fez a maioria da marcenaria, mas essa cama ela ainda não fez, certo? Então aqui a gente tem essa mesa, que essa mesa ela desarma. A gente coloca ali com a mão, aqui agora eu não consigo, mas você aperta ali e ela abaixa tranquilamente. Temos uma prateleira decorativa e um armário, olha só. Um armáriozão, profundidade aqui de 35 centímetros, sem atrapalhar ninguém aqui. E a gente ainda tem esse armário de apoio. A gente tem um armário de apoio, tanto para roupa de cama, roupa de banho, né? Como também para visita, se precisar. Aqui também tem esse armário. Aqui a gente fez essa cabeceira aqui, porque a cama vai ficar aqui, né? Então, como a gente queria essa cortina grande de tecido para esconder a tubulação e tudo mais, a gente fez essa cabeceira. O marceneiro tinha entendido de forma errada, né? Diferente do que era realmente, e aí ele veio e já ajeitou. Então, a gente tem esse espaçamento aqui, de uns 15 centímetros, tá vendo? Pra a cortina correr livre. Então, a gente consegue abrir, fechar, mexer tranquilamente, sem atrapalhar em nada. E também pra gente esconder essa bendita tubulação que a tenda, que as construtoras, né? Não vou dizer que seja só a tenda, mas a construtora, quando é parede estrutural, não deixa o ponto e a gente tem que deixar externo. Mas aí com uma cortina, olha só, ninguém diz. Fica lindíssimo, gente. Ninguém diz que tem uma tubulação ali. Então fica aquela coisinha linda e essa cortina aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, vou filmar abrindo pra vocês verem como é que faz essa mesa. Então, quando a cama abrir, a gente tem aquela cama de casal, que eu falei pra vocês, que é uma cama de solteiro, que pode ser uma bicama, pode ser uma cama de casal. Então, quando abrir a de casal, pra não atrapalhar a circulação, a gente pode abaixar, certo? Mas aí a pessoa tá com uma de solteiro e a pessoa quer utilizar, ela levanta. Olha só, encaixa. Tá firme. São 4 que tem aqui embaixo, então vou fazer aqui pra vocês verem. Ó. 1, 2, 3 e a 4ª aqui. Abaixo. E aqui a gente sobe. Massa, né? Saindo aqui do quarto, vindo para o banheiro. Temos o banheiro. E aqui, o que a gente fez de diferente foi essa abertura do box articulado. Quando é articulado, ela não pode ir até o teto. Lembra que eu gosto muito de box até o teto, né? Principalmente quando o banheiro é assim pequeno. Ajuda muito em relação a embaçar vidro, essas coisas, o espelho. Então eu gosto muito até o teto. Mas como é o articulado, como eu falei pra vocês, aqui é a casa onde vai morar uma idosa. Então, realmente, alguém vai dar banho nela. Então a gente precisa dessa abertura pra ela entrar e alguém poder estar aqui do lado de fora ajudando ela. Então aqui a gente, ó, você pega aqui, fecha
fica até aqui, ó, a altura, certo? Quando vai abrir, abre e puxa aqui, ó. Legal. Então, a gente tem uma abertura de quase 100%. Não é 100%, mas é quase. Então, isso é muito bom para idoso, para pessoas obesas, para uma pessoa que tem alguma necessidade especial, né? Uma pessoa com alguma deficiência. Então, é ótimo esse tipo de box. Aqui a gente deixou um nicho decorativo também para botar algumas coisas. E aqui a gente tem 2 espelhos enormes aqui. A gente não fez até o teto, né? Para economizar, a gente não tem necessidade. Não vai ficar um espelhão e tudo. Então, se você quer economizar, espelho tá caro, faz um armário até aqui, ó. A alturazinha tá ótima. A bancada baixinha como ela. E a abertura passante também. Olha o tanto de coisa aqui que vai caber, gente. Vai caber muita coisa aqui dentro. Faz uma diferença absurda na hora. Eu sempre pergunto, você quer só espelho ou você quer armário? Depende do que você quer. Você precisa de muita coisa para armazenar? Só são 20 centímetros de profundidade, mas cabe tanta coisa. Outra dica que eu vou dar pra vocês, que às vezes vocês esquecem, que é sobre essa cuba de sobrepor. Quando a gente vai fazer essa bancada, na hora de ver a altura, a gente tem que lembrar que essa pedra vai ter que ser menor, né? A altura é de acordo com a cuba de sobrepor. Então, se a gente usa, por exemplo, o tamanho padrão 90 centímetros, seria se fosse uma cuba de embutir, ou se fosse uma cuba de esculpida, né? Então, como é de sobrepor, então a gente tem que medir a partir da altura onde finaliza a cuba de sobrepor, pra gente poder fazer a altura certinha, tá bom? Então, aqui, então a pedra fica mais baixa e temos mais um armáriozão aqui embaixo para guardar muito produto. Outra coisa, né, eu acho muito importante, já vem o gesso do banheiro e eu acho muito importante a gente ter uma iluminação central aqui e uma iluminação no box, porque vem uma iluminação só aqui e eu acho que fica muito escuro dentro do box. Então, eu sempre coloco uma iluminação lá e uma iluminação aqui. E aí, vai de cada cliente, né? Tem cliente que gosta da colorometria, né? Aquele estudo das cores, que é muito importante para relaxar, o azul, né? O lilás. Então, eu boto, ou então pode ser só o branquinho mesmo, na hora de tomar banho. A gente pode deixar só aceso lá, tá vendo? Dentro do box, e faz muita diferença. Outra observação, vamos lá. Nada de nicho, lembra? Parede estrutural. Sempre falo aqui pra vocês, porque tem muita gente que insiste em fazer nicho interno dentro da parede estrutural. Gente, é parede estrutural, não faz isso. Tem que ser prateleira, tá vendo? Então, a gente fez uma prateleira. Ó os furinhos pra, na hora de lavar. Tem que ter, senão vai ficar preso as coisas aqui. Então, tem os furinhos pra descer a água na hora de lavar. E aqui cabe os produtos, shampoo e tudo mais. Então, tem que ser de externo, tá bom? Nicho externo, nada de nicho embutido, pelo amor de Deus. Saindo do banheiro, nós temos o quarto principal, que vem uma cama de casal, tamanho padrão, né? Que é 1,38 m de largura e 1,88 m de profundidade, tamanho padrão. E aqui a gente fez um armário em L. Optamos por um espelho nessa parte daqui, porque ela gosta de se ver. Então, ela quis esse espelho aqui. E nesse cantinho daqui, a gente fez tipo uma penteadeira, onde ela vai ficar aqui. Vai servir de uma mesa de cabeceira, mas também uma penteadeira. Aqui a gente vai botar um espelhozinho dela, pra ela poder sentar, pra ela poder se maquiar, que ela gosta também. E aqui é a mesma coisa que eu falei na cozinha com vocês. Depois eu vou falar com ela, porque tá com essa de sobrepor. E não tem necessidade de ser uma tomada de sobrepor. Dá pra ajeitar aqui nesse painel. Aqui tem uma cabeceira e depois, se eles quiserem, né, no projeto é uma cabeceira aqui de MDF e depois uma estofada por cima. Não sei se eles vão fazer isso futuramente, certo? Aqui é a mesma coisa, a gente tem esse tecido maravilhoso. Olha a diferença que faz. A cortina de tecido faz muita diferença no ambiente. E aqui a gente também está escondendo a bendita tubulação. Então aqui a gente tem uma cortina blackout, mas que ninguém nem imagina o que é que tem aqui por trás. Lindíssimo. E aqui é nosso armário em L, vamos lá. Aqui eu guardei minha mochila, tá, gente? Já ocupando o armário da cliente.
Aí aqui a gente tem essa abertura e desse lado a gente abre assim, tá vendo? E abre esse daqui. Só que o que acontece? O marceneiro errou porque ele tem que abrir igual a esse, ó. Ele tem que abrir mais pra cá e ele ainda tem que trocar. Porque aí ele abre assim e a pessoa consegue visualizar aqui tudo. Aqui sapateira, tá vendo? Pra botar sapato, tem uns nichos de organizadores, maleiro, cabideiro. E aí precisa só trocar esses... Ai, toda vez tô esquecendo o nome, gente. Mas enfim, tem que trocar. Isso daí vocês sabem, né? E aqui também. Mas cabe bastante coisa. Olha só, o milagre que a gente fez, gente. É um milagre. Vou contar uma coisa pra vocês. Esse apartamento em si, o apartamento não, mas o condomínio em si, a construtora diminuiu ainda mais. Vocês conseguem entender que um apartamento que já é pequeno, eles conseguiram diminuir mais ainda? Sim, eles diminuíram. E aí, eu fui ver depois, porque eu tinha pego a planta padrão deles, mas eles diminuíram uns 20 centímetros cada quarto. Agora, pensa aí, 20 centímetros por 3. Então, é uma metragem muito boa. Então, assim, consegui fazer milagre ali naquele quarto, porque ainda coube uma mesinha de cabeceira e esse armário em L, né? Então, tá ok. Não dá pra botar lá essas coisas todas, um monte de armário, porque tem gente que gosta de muito armário, né? Mas aqui não ficou sufocante, tá ótimo. E aqui desse lado ainda dá uma televisãozinha, né, gente? Mas e aí? Consegui explicar pra vocês, vocês conseguiram visualizar? Ainda não tem cama, ainda não tem geladeira, às vezes a pessoa não consegue visualizar. Mas eu acho que deu pra entender, não deu? Se você chegou até aqui, se você gosta de conteúdo assim, se vocês querem que eu grave mais vídeos assim, comenta aqui, fala o que vocês acharam, dê sugestões, pode falar, que eu leio o comentário, eu leio todos os comentários, pode ter certeza que eu vejo, tá bom? E me siga, se você não me segue, que eu vou trazer mais vídeos, tá saindo mais alguns vídeos de alguns outros projetos que estão sendo finalizados e também vou trazer tour atualizada do meu apartamento, que eu fiz algumas mudanças. Quem me segue na rede vizinha, vou deixar aqui pra vocês seguirem também, quem me segue na rede vizinha sabe as atualizações em primeiro lugar. Mas aqui eu também trago, como eu falei pra vocês, esse canal é o canal que eu falo muito, que eu gosto de falar, por favor. Então esse canal é pra falar, pra explicar detalhadamente as coisas que no Instagram eu não consigo. Então não reclamem comigo, não se chateiem e não pulem meu vídeo, assista até o final, tá bom? Beijo e até o próximo.